Tô palavras-less. Não sei como é que fala isso, eu tô wordless. A gente tá impactado, a Paty acaba de contar pra gente o quê? Um pouco do POV dos 3 capítulos que Jennifer L. Armentrout soltou e deixou essa internet ontem desbaratinada para quem lia inglês, e Paty viu essa cena que deixou a gente assim, um pouco de nojo do Collis, mas bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Sociedade Literária, podcast que acredita que todo vilão, não, quase todo vilão, depois dessa história, quase todo vilão merece pelo menos uma fanfic de redenção. Não sei, eu não acredito na redenção do Tami, mas, e ele pra mim é um vilão, mas gente, sócias do meu coração, sejam bem-vindas, que saudades de vocês. Boa tarde. Eu sou a Gabi, eu sou dona da página Crime e Castigo. Eu também acabei de receber este spoiler da Pop e aí eu tô fazendo estrelinhas de origami pra ver se eu acalmo meu coração, que eu agora tô muito impactada. Nós vamos falar de vilões, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, porque a maioria é criminosa, sim. A maioria ofendeu 30 direitos humanos e 40 minorias, sim. A gente às vezes passa um pano, não vou mentir. Quem nunca passou um pano para um vilão? Não, amiga, ainda mais um vilão bem construído, né? Porque um vilão, um antagonista bem construído é uma coisa maravilhosa de meu Deus, né? É uma coisa linda de ver, porque daí a história, sei lá, eu acho que para mim ela ganha novos níveis quando o vilão é odioso, sim. E bom, enfim, eu sou a Paty, do Litera Paty, e eu dei um spoiler para as meninas agora, porque quando eu fiz o roteiro eu não tinha lido. Então, eu vou falar o que está no roteiro, mas eu vou me justificar. Que eu queria dizer que é isso. Hoje eu vou defender aqui o Lionel e o Collis como se eles fossem da minha família. Por quê? Tá? Porque eu acho que um bom vilão, ele tem seu lugar. Então, é por isso que eu vou defender eles. Eu acho os dois pessoas horrorosas, mas eles são tão horrorosos que eles fizeram a história muito melhor por causa do quão horrorosos eles são, certo? Então, por favor, siga a gente no Spotify. Este episódio também tem uma enquete para vocês do Spotify. Então, vocês respondam a enquete, tá bom? Se não responder, o Kindle vai explodir e não é do jeito bom. Se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa o sininho, comenta, curte e compartilha, porque a gente surta toda semana e vocês fazem parte disso, sócios. Que maravilhoso, gente. Eu nem sei. Nem sei por que a gente ama. Por que a gente ama odiar vilões em fantasias e histórias do gênero aí? Por que será, gente? O que vocês acham? Eu tenho uma teoria. Eu acho que, primeiro, temos que diferenciar o vilão do anti-herói. O vilão, ele está ali contra o protagonista. Ele é um antagonista. Então, todas as ações dele vão causar um prejuízo para o personagem principal. O anti-herói, ele é egoísta. Quando os interesses dele se alinham ao protagonista, ele é do bem, ele faz coisa, não do bem, porque às vezes o protagonista é uma pessoa ruim, mas ele se alinha aos interesses da história. Quando os interesses dele não estão batendo com a história, ele vai causar algum mal aos personagens principais. Foi uma pausa porque eu ganhei chocolate. Achei importante. É, essa é mais ou menos a diferença. Tem uma explicação um pouco mais profunda para isso, mas mantenha isso em mente. A gente tem gostado mais dos anti-heróis das romantasias, que no fim acabam se tornando os interesses amorosos. Mas eles são pessoas egoístas, mas que causam uma emoção ali, porque eles trazem os plots, eles trazem assim, você nunca sabe o que esperar, você sempre fica na ponta da cadeira, você sempre fica na ansiedade do que ele vai fazer a seguir. E aí, geralmente, ele é sempre uma pessoa muito sarcástica, muito irreverente, tem as melhores tiradas, então ele te causa essas emoções de antecipação da história. O vilão
é ele que vai fazer geralmente a história girar, porque é quem o protagonista vai tentar impedir, vai tentar combater. Então, sem esses dois personagens, a história sempre é muito morna, muito ali, ó, paradas. Se não tem alguém para fazer isso acontecer, a coisa ruim, história, porque tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tudo bonzinho. Então a gente gosta daquilo que causa uma emoção na gente. E ultimamente, esses vilões e anti-heróis têm se tornado muito românticos também. Então a gente já junta ali a emoção com a parte mais amorosa da coisa, por falta de palavra melhor, e a gente acaba se apaixonando. Essa é a minha explicação teórica, e eu vou comer meu chocolatinho agora para comemorar. Eu acho que também tem uma grande confusão quando a gente fala de, tipo, vilão, assim, e até o motivo deste episódio, assim, como um todo, né? Porque a gente tem essa vibe que está acontecendo na maioria dos livros de romantasia, que é o moreno do passado sombrio com moral duvidosa. E ele justamente é o anti-herói. A diferença é que, por exemplo, o Deadpool é o anti-herói, acho que do Spider-Man, se eu não me engano, não sei, do Wolverine, não sei. Mas Ele ele é é amigo do Wolverine. mas ele é o anti-herói da Marvel, assim, né? Tipo, ele é o que toma, que é o que a Gabi estava falando sobre. Ele tem certas ações que são moralmente questionáveis. E a gente gosta muito, né? Porque normalmente na romantasia, esse é o par amoroso. É o cara com moral duvidosa, é o cara que queima o mundo inteiro pela, pela mocinha. Então, quando a gente fala de vilão, a gente está falando de vilão, tipo, de gente ruim, sabe? Do que quer matar a mocinha, do que fala para ela, não preciso da sua permissão e faz coisas horrorosas com ela, e etc. A gente está falando dessa galera. Então, eles também têm carisma, eles também são sobre poder, mas também são sobre ameaça, mas também carisma, porque se o vilão, de alguma forma, não te pega, a história não te pega, porque geralmente o plot é o vilão. É o que ele representa. É contra quem todo mundo vai lutar. Então é isso, né? Se ele não tivesse minimamente um pouco de carisma, se você não se visse um pouquinho nele, ninguém engajava no livro. Só que a ideia hoje é falar de vilões da romantasia. Então, vocês não vão ouvir a gente falando do Voldemort, a gente não vai falar do Morgoth, a gente não vai falar da Cersei, a gente não vai falar do Lancelot, a gente não vai falar de nenhum desses vilões, sei lá, do Sauron, entendeu? A gente não vai falar de nenhum desses grandes vilões da literatura, porque a discussão hoje é sobre romantasia. Combinar? Então, já puxando esse assunto, caras amigas, quem são os principais vilões para vocês? Quem são os seus vilões favoritos da romantasia? Eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta, por isso que vou primeiro. Por quê? Porque eu não gosto dos vilões. Eu não gosto muito dos vilões. Eu gosto quando eles são o quê? Eles têm uma pegada Nazaré Tedesco, entendeu? Nazaré lá de Senhora do Destino. Para mim, o vilão, se ele for engraçado, se ele tiver essas tiradas e tudo mais, ele me conquista. Se ele for vilão mauzão, que quer matar todo mundo, não, eu não gosto dele. Eu gosto desse vilão assim, Nazaré, Carminha. Essa é a minha pegada de vilão. Ou eu gosto do vilão quando eu queria que a mocinha tivesse ficado com aquele vilão, porque eu achei ele mais interessante que o carinha que é bonzinho. Que para mim, E assim, assim, a Andressa ficou muito chateada com Sombriossos. fiquei muito chateada com o Sombras. Por quê? Porque o Darkwing era muito mais interessante que o outro carinha que eu até esqueci o nome, que é um chato. Sim, ele era bom, não tenho certeza O disso, mas ele mal. era. Esse aí. Então, assim, o Dark pra mim é o meu vilão. Se eu escolher um, ele. Mil vezes, gente. Muito mais interessante, há muito mais coisa para entregar. Porque eu gosto do negócio do Moreno Sombrio, então para mim ele tinha tudo. Tudo, tudo, tudo para entregar. Então, assim, ele é o meu favorito lá na frente, assim. Eu gosto também daqueles personagens que são meio vilão, mas que no fim você fica meio na dúvida. Ih, será que ele era vilão mesmo? Eu gosto quando o cara deixa isso assim. Então, sei lá, no livro da A Serpente e as Asas Feitas da Noite,
O pai dela, ele para mim, eu termino o livro sem ter essa certeza se ele é um vilão ou não é um vilão. E eu acho ele interessantíssimo, inclusive. Acho que ele tem várias camadas. O Sergei também de Imperium é um vilão no começo, que você fica achando que é vilão, depois ele não é vilão, mas ele também não é 100% bonzinho, porque já não tá nem aí para nada, ele já tá há muito tempo nessa vida. Então ele é um meio vilão que eu acho interessantíssimo também. Então eu gosto desse vilão, que tem. Que quando ele não é fácil, quando ele não é simples de você dizer se ele é vilão ou não. Eu gosto quando o livro te deixa nesse caminho. Eu acho que isso acontece também na ponte entre reinos. Porque a galera que é vilão e a galera que não é vilão, as, fica essa coisa de você não saber quem é bom e quem é ruim. Acho que no Caçador Sem Coração também tem essa coisa do vilão que também não é. Então eu gosto assim, quando a coisa não é simples, quando não é novela, quando é tipo desenho, sabe? Tipo, que o vilão é óbvio. Não sei, quem que vocês trariam? Eu concordo com tudo, achei ótimas posições. Eu acrescentaria nessa lista, vamos começar pelo mais óbvio da minha lista, que é o Midas de Gildan. Porque, gente, ele é desprezível. Antes de você descobrir todo o plot por trás dele, você já despreza o Midas com todas as suas forças. Porque ele é um vilão que, para além da romantasia, tipo, ele lá ter poderes, ele ser um rei, ele é um vilão que você encontra na vida real, que é o cara que explora mulheres, além da sua mulher. Tipo, ele é o que se acha acima, ele colocou o poder e a sua ambição acima de todos e ele pisa em todo mundo. Cara perturbadíssimo. Então, ele é um vilão muito bem construído para ser desprezado e ele só vai piorando conforme o livro vai se desenvolvendo. E ainda assim, ele é essencial pro personagem da Aurin. Essencial, assim, no sentido de você entender o passado dela, as escolhas dela, como ela chegou naquele ponto. Então, ele é um personagem, ainda que desprezível, um personagem muito bem construído. Porque ele não é que nem um personagem da Disney, tipo, ele é vilão por ser vilão. Não, ele tem camadas muito humanas de ser desprezível e fazer aquelas coisas. Então, ele é um personagem. Um personagem que eu colocaria de um livro que não é tão conhecido é o. Eu esqueci o nome dele, eu acho que é Soren. Ele é de Um Destino Tatuado em Sangue. Ele é o pai do Bjorn. Saúde. Ele é o pai do Bjorn e ele é um personagem que ele é bem cruel, mas você entende alguns pontos em que ele, por exemplo, se preocupa com a esposa, ele se preocupa com o povo dele. Sim, ele quer ganhar mais poder, ele quer derrotar os outros reis, ele vendeu o próprio filho por segurança, mas nas minúcias, nos momentos em que ele está sozinho, por exemplo, com os personagens mais do círculo dele, personagens que ele não tem que falar em frente, ir lá na frente do exército ou do seu povo para explicar, vamos derrotar o outro reino. Ele é um personagem que se preocupa com os outros. Essa é a parte. Talvez ele fosse vender essa pessoa depois pelo bem da sua coroa, sim, talvez. Mas no primeiro momento, ele gosta muito da esposa, ele gosta muito do filho, ele quer fazer o melhor com quem ele tem. E aí você fica, eu devia te odiar, mas eu entendi seu ponto. Então, ele é um personagem que você não, tipo, você não muda a sua opinião de que ele é um cara tosco, mas você vê o lado bonzinho dele em alguns momentos, e isso te E deixa um essa pouco confusão é uma delícia, de você ficar confusa se o vilão é vilão. Eu amo isso. exato. Ele tem vários momentos assim que você fica, nossa, eu te odeio, mas eu te entendi, credo. Então ele é um personagem assim. Outro personagem, mas aí ele é o anti-herói, só pra gente e pra sua protagonista. Pro resto do mundo, ele é puro vilão. Que é quem? O nosso superior, o Slade. Que o quê? Tocou fogo em todo mundo, em toda a Oreia ali, ó. Não pediu desculpa pra ninguém. Ele abandonou os próprios amigos, a própria sorte, pra salvar a mulher dele. A gente achou isso lindo. Gente, um vilão do começo ao fim, não tem como justificar. Ele destruiu o segundo reino. Desculpa spoiler, galera. Ele destruiu o segundo reino
pra salvar a Aurin. Não, pra vingar a Aurin, nem pra salvar ela. Tipo, a Aurin não tava nem mais no plano. Ele só, tipo, vocês fizeram minha mulher chorar, eu vou detonar vocês. E aí, quando vieram questionar ele, tipo, ó, você nos deixou mais fraco? Aí ele, né? Pesado. Que coisa, né, galera? Ele não se desculpou, ele tá, tipo, cagando pra vocês. Eu tô fraco mesmo, talvez todo mundo morra. Não me arrependo de nada. Vilão, gente. Desculpa. Mas ele é o quê? O vilão do nosso coração. Eu acho que isso de a gente se identificar com o vilão foi o que me fez ficar tão desconfortável lendo o último livro da série do Nictus, o Nascida de Sangue e Cinzas, porque cada vez que vinha o Collis, eu conseguia entender parte dos motivos dele, e isso é foda, porque você fica tipo, véi, eu não quero te entender, e assim, diferente acho que da Andressa, que não gosta muito de vilão, eu gosto muito de vilão, muito. Tipo, a minha personagem, o meu filme da Disney favorito é A Pequena Sereia, porque a minha personagem favorita da Pequena Sereia é a Úrsula. Eu acho ela incrível. Eu amava a Malévola antes de ter o filme, porque eu acho que esses filmes novos, da Malévola, da Cruella, não sei o quê, eles estão passando pano para elas, né? Tipo, por que a Malévola é daquele jeito? Ah, porque um macho escroto foi lá e cortou as asas dela. Por que a Cruella é daquele jeito? Então, ainda que eu goste dessa movimentação, porque eu gosto dos filmes, eu acho que o vilão, quando ele é só ruim, para mim, ele tem muito apelo, assim, porque tem aquela célebre frase, né? O mundo não é dividido entre comensais da morte e pessoas boas, Harry. E eu acho que todo esse espectro que está no meio é muito legal, mas os extremos são muito legais também. Ter a protagonista que luta por algo contra um vilão que é automaticamente contrário, né? Então, ter esse antagonista muito forte, para mim, faz a história ser a história, assim. Não tenho o que falar. Eu amo um vilão bem construído. Então, eu gosto muito ainda que eu odeie o Collis com todas as minhas forças, ele é um vilão que eu gosto muito. Então, né, saiu ontem esses 3 capítulos do livro novo. E são 3 capítulos que você vê todo o potencial de ser não um ser humano, porque ele não é um ser humano, né, ele é um primal, mas da capacidade de ser podre do Collis. E eu tô achando muito incrível ler, porque ele é podre, sim. E ele foi tão humanizado, eu acho. Nesse último livro, eu conseguia colocar tanto o sapato dele e me sentir tipo, porra, se eu tivesse vivido assim, acho que eu não. E aí você vem para esse lugar que você volta a odiar ele acima de tudo, assim. Eu achei muito louco. E eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Lionel de Zea. Eu acho o Lionel, assim, um vilão. É um vilão muito bem construído, assim, porque você não vê ele vindo. Você não se dá conta de que o vilão é ele, até de repente tá na sua cara, assim, esfregando. Você jura que toda a treta são elas com os herdeiros, e aí de repente não é. E você se depara com, tipo, mas eu nem vi esse cara vindo, da onde ele veio? E ele talvez seja um vilão que a Andressa vai gostar, porque ele é desse que dá umas tiradas. Só que ele vai de um lugar muito megalomaníaco. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, vai. Essas autoras, porque são 2 irmãs que escrevem ZA, né? Elas têm uma questão muito complexa de chamar todos os vilões dela de cuzões de várias formas possíveis. Então, por exemplo, em Harlequin Crew, o vilão chama fucking Shawn, que é fudido Shawn, que ele é um desgraçado. Aí, no outro, então sempre tem essas gracinhas. E em toda abertura de capítulo, de ponto de vista de algum personagem, tem um desenho diferente em todos os livros delas. Então você consegue ver de quem é o capítulo pelo desenho. E em certo momento em ZA, a gente começa a ter pontos de vista do Lionel. E a imagem que aparece é um pau. Porque ele é such a dick, né? Tipo, ele é um cuzão. E aí tem toda essa coisa de que ele tem um pau pequeno. É tipo,
É uma das maiores ofensas que se fazem. E aí, quando você pega povos dele, é ele falando, tipo, as pessoas falam que eu tenho pau. Não é pequeno, é a perspectiva que elas estão olhando, porque da onde eu olho é o maior do mundo, que é perfeito. Então ele tem essa coisa muito alegórica nele, que eu acho muito, muito incrível. O Lionel tem um livro que ninguém considera um dos livros de ZA, porque na verdade é um compilado de todos os contos que elas soltaram durante ZA sendo lançado. Então, elas só colocaram todos os contos num livro só. E aí, para justificar, né, vender e não sei o quê, cada conto tem um POV dele no começo. Então, esse livro chama Live and Let Lionel, né? Então, tipo, você vai em sua vida e você deixa o Lionel aqui, quieto, para ele não morrer. E é muito legal você ver esses pontos de vista dele. E ele é, assim, um vilão que eu amo, de verdade, assim, de longe, ele é um dos que eu mais gosto. Deixa eu ver outro vilão que eu gosto muito é a Amaranta. Eu acho a Amaranta uma excelente vilã. Ainda que a Sarah não aprofunde tanto os motivos dela, ela ainda o pouco que ela apresenta da Amaranta enquanto personagem e motivações e etc., ela também tem esse quê de ser absolutamente odiosa. E acho que, por último, um que eu não vi vindo assim, e que eu achei massa quando de fato eu descobri, quem é o vilão de Reino das Bruxas, né? Tipo, do Ref, não sei o quê. E olha que você se dá conta que, tipo, o grande vilão são as bruxas, você fica tipo, puta que pariu! Como assim? Como eu não vi essa merda? Tava na minha cara literalmente desde o primeiro livro. Se você não leu O Reino das Bruxas como eu, legal, a gente já tá sabendo agora, tomamos um spoiler. É tipo você falando, tipo, então, do Serpente e Asas, o pai dela, eu fiquei, meu Deus, ela soltou o maior spoiler do livro do nada, assim. Vincent, pai ou vilão? Calma aí, que eu quero debater agora sobre o Vincent. Eu não gosto dele desde o capítulo 1. Então, se você, como eu, se você abrir o livro e já começa, você pensa, esse cara é vilão. Por um motivo. Tem gente que passa pano pra ele. Eu não passo, que é porque ele é esse arquétipo de família que vem aparecendo muito, que é você só ama o protagonista sob condições. E, tipo, tecnicamente, se você é pai dela e família, você ama ela sobre incondicionalmente. O dele ele não gosta que ela seja humana e ele fica tentando podar ela. Agora tem spoiler. Ele fica tentando podar ela o tempo todo e tem um momento em que ele joga ela na parede quando ela fica questionando ele. Tipo, ele machuca ela fisicamente para ela, sabe, podar o lado humano dela. Então, tipo, para mim ele é um 100% vilão. Tem alguns momentos em que, tipo, ele cuida, ele é lá super atencioso, mas, de novo, é sob condições. Então, ele não era o pai dela, ele só, tipo, queria dominá-la, ele queria moldá-la a ser alguma coisa. Então, pra mim, sim, vilão. Então, Neste esse momento, foi meu 50 centavos de contribuição. eu gostaria muito que a Annelise e a Eva, que são duas amigas minhas, comentassem o que vocês estão sentindo, amigas. Por favor, eu especialmente mandarei esse episódio para elas neste momento. Porque a Annelise, ela é simplesmente. Ela fala que o único personagem que presta é o Vincent. Ela é louca para ter um spin-off só do Vincent. E a Eva também. Então, eu estou muito empolgada pelo momento que elas vão ouvir este episódio. E este corte específico. Já temos aí, então, temos debates para o nosso chat. Sabe uma personagem que aí também vai spoiler, gente? Não tem jeito desses programas não terem spoiler. Mas é a Amarilis, de A Mariposa Vermelha, para mim ela é uma vilã. E aí, quando você lê, você vai entender, mas para mim ela é uma vilã, porque o que ela faz no final do livro não necessariamente é compatível com a raiva dela, com o rancor que ela tem. Então, ela é uma vilã. Eu gosto muito do fato dela se tornar essa vilã, da forma como que ela se torna. Então, assim, para mim, não é que eu não goste dos vilões, eu não gosto do vilão tradicional, em que é fácil ver o bem e o mal. Esse vilão tradicional, e que é muito mal, e que faz muita coisa ruim,
para mim, isso fica faltando alguma coisa. Eu gosto quando é desafiador para mim entender a vilania. Eu gosto, inclusive, quando eu concordo com o vilão em alguns momentos, porque isso faz eu me questionar, faz eu ficar fazendo uma avaliação de tipo da minha moral, da minha ética. Já traria o quê? Eu pondere o carnal aqui para um debate sobre isso, mas eu gosto quando é assim como a Marilis, alguém que vai lá, toma uma atitude, você fala, e eu acho que ela passou aqui do limite do negócio, não precisava ter feito isso aí. Mas é aí que eu acho que o autor me tira desse lugar confortável, porque é muito fácil adorar, odiar o vilão e adorar o herói. É muito fácil para a gente também ir para o anti-herói e falar assim, não, mas eu adoro um herói, quando ele é um anti-herói, quando no fim ele tem um lado bom, tem uma explicação para tudo aquilo. Então, eu acho que é essa complexidade, assim, quando não é fácil entender o negócio, quando eu fico confusa, é que eu fico assim, enlouquecida. E se o Darkling é o melhor vilão, não tenho debate sobre isso, ele é o melhor vilão, ela devia ficar com ele, e este é a minha contribuição para esta questão dos vilões. Mas aí eu queria até aproveitar este meu contexto, que a gente já trouxe alguns vilões. Tem vários vilões assim que a gente chegou a traçar aqui, que a gente não mencionou, mas que são os vilões de Akotar. A gente tem o rei de Hybern, Tanlin, Amaranta, que a Paty falou, as rainhas, Cochês, o pai da Mor. O Jurian, que em momento era meio vilão também. Aí tem a galera de Crescent City, Reino das Bruxas, a Paty falou, de Sangue e Cinzas a gente falou. O Cardan, no começo ali do Príncipe Cruel também. A Paty até colocou aqui no roteiro, gente, quem que é o vilão de Quarta Asa? Porque quando eu tô indo, tá vindo, entendeu? Quando eu tô achando que é o Daim, não é o Uma Daim. coisa boa de a gente falar, quando também não é óbvio o vilão, né? Eu Porque amo quando não você é óbvio o acha vilão. que é, sei lá, que é o Zayden. Aí não é o Zayden. Aí você descobre no final que não é o Zayden e que tem. Fala, Ou Gabi. não. A gente não tá vendo se não é o Zayden, hein? Sim, eu acho que ele vai virar um grande vilão, sim, mas no começo você é levado a acreditar que não, que vai para outro lugar. Daí você é apresentado aos Venom de fato. E então tá, então os vilões são os Venom. Aí depois não, aí o vilão vira no 2 o tal do Mage lá do Sage, e é tudo sobre ele. Aí de repente não é mais, aí depois no Onyx tem aquela outra chata lá, e aí é tudo sobre ela. Tem várias questões, eu gosto dela também, eu acho ela legal, ela é bem construída, inclusive. Eu acho, para mim, de verdade, você estava conversando com a Dari esses dias, e eu tô numa pira de achar que os grandes vilões de Quarta Asa sejam os dragões. Eu pensei isso, amiga. Eu pensei nisso, de ter ali aquele Olimpo dos dragões ali. No tal dos Imperianos, que a gente não Dos viu nada até Imperianos. agora, né? Tem 3 livros, você não viu porra nenhuma de Imperiano até agora. Eu tenho esse negócio aqui. Tem caroço nesse angu, tem alguma coisa aí. Mas então, ó, tem tudo isso que a gente não sabe quando é o vilão, e eu acho que um dos livros que traz isso também é o livro de Azarael, que a gente meio que vai ainda achando que é o Caden, que ele tem esse que a galera trabalha ali com o Caden, mas depois começa a saber ali que não necessariamente é só ele, tem muita gente maior nesse negócio, e eu adoro quando é assim, quando não é óbvio, quando você vai ficando meio maluca. Eu amo quando a gente chega num determinado ponto de livro de Azael e você começa a chipar o Caden com outra pessoa. E você fica, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que de repente... Mas também tem isso, gente. Queria falar, assim. Tem vilão que ele tem energia de gostoso. Então ele não pode ser o vilão, porque ele tem energia de gostoso. Em ZA mesmo, aparece um personagem, e na primeira vez que ele apareceu, eu comecei a falar, galera, vocês estão odiando errado, ele é gostoso demais para ser vilão. Não dá, não dá. Aí todo mundo, não, gente, o Tariq, vocês vão ver como o Tariq vai ser importante. E aí, de fato, não é vilão. O Caden, quando eu comecei a ler, eu tava muito conversando com a Julia, porque a gente tava lendo juntas. E eu falei, amiga, a energia de gostoso desse homem. Olha os fanarts. E eu falo isso do Collis também, né? Então, tipo, o Collis é um que eu sentava no sigilo. Talvez eu não sentasse agora, porque a Dari me mandou uma mensagem ontem, 1 da manhã, assim. Eu vou ler para vocês, porque é muito bom, porque é sobre vilões, então acho que compete. Ela me mandou assim, que ela acabou de ler antes que eu, os 3 capítulos.
Eu retiro o que eu disse sobre o Collis. Eu sempre soube que ele era um tipo macho tóxico, não aceita não como resposta. Mas puta que pariu. Não importa o quanto ele é lindo e gostoso. Ele não é aceitável. A Dariane que disse isso estava de porre e teve diarreia mental. Então, talvez eu também tivesse tido uma pequena diarreia mental quando disse que ele era aceitável. Mas eu ainda acho que ele tem energia de gostoso. Então... Mas, né, assim, não precisa ser feio e desgostoso para ser vilão. Pode ser as duas coisas, para confundir, porque a gente tem que confundir as inimigas, no caso das leituras. Mas por que vocês acham que certos vilões marcam mais que heróis? Como eu falei, para mim o Darkling, ele é mais interessante, inclusive, que a própria menina. Tipo, a menina, o menino não tem o menor graça e o Darkling é muito mais interessante. Mas por que vocês acham que isso acontece com alguns vilões? Que isso diz mais sobre o herói do que sobre o vilão. Me explico. Se o herói, a única função dele é derrotar o vilão, então o foco fica no vilão. E aí ele é a parte mais interessante, é o que fez a história andar, é o que você leu para ver o vilão ser derrotado. Então o vilão quase vira o protagonista. Se o herói não é bem construído, se, por exemplo, um tipo de herói que eu odeio, que é o da coitada Holândia, aquele, eu sou muito triste, eu sofri, mas eu sou o escolhido, e isso é a personalidade dele. Não tem como você focar. Então, o vilão tá fazendo um favor à humanidade tentando derrotar esse cara. Aí você gosta mais dele. Um exemplo específico. Mas se o herói não é gostável, se ele não tem lá camadas a serem exploradas, se ele não tem uma boa motivação, se ele não tem uma personalidade intrigante, se os motivos dele são rasos, não tem como gostar dele. Então, por eliminação, você gosta do inimigo dele. O que vai trazer ali muito mais empolgação durante a leitura. Então, você, autor, está escrevendo, presta atenção no seu herói. O vilão, se você não quer que ele vire o protagonista, ele tem que ficar num segundo momento. O foco é o seu herói, é ele quem vai trazer justificar a leitura do seu livro. Se você não foca nele, se o vilão ficar muito mais interessante, alguma coisa deu errado, sabe? Todo mundo gosta muito do meu livro por causa do vilão. Alguma coisa deu errado com o seu herói, sabe? Não era para ser assim. O seu herói tinha que ser a pessoa, não o mais gostável, mas tinha que ser alguém que pelo menos trouxesse empatia, sabe? As pessoas simpatizassem, falassem, pensa um pouquinho o que aconteceu ali, sabe? Por quê? Talvez isso diga também sobre a leitora, ela se identificou com lados ruins do herói, talvez também. Tem esse ponto, mas prestem atenção aos heróis. Eles são importantes para a sua história. Amiga, Enfim. eu fiz uma conexão com o Thor, porque eu gosto muito mais do Loki. Para mim, isso que você falou para mim parece muito assim, porque o Loki é muito mais interessante que o Thor começou a ficar numa coitadolândia, como eu fiz, como eu sou o filho ruim, como eu fiz tudo errado. Ai de mim, ficou barbudo e se largou, e o Loki continua com aquela energia dele de tô nem aí pra nada. Porque o Thor é um chato. É esse ponto. O Thor é muito chato. Ele é muito padrão, gente. Ele só é bonito, sabe? Ele não tem lá personalidade nenhuma, ele não tem que se esforçar. Ele é herdeiro, ele é loiro herdeiro, gente. Como é que você gosta do cara assim, sabe? Ele não tem personalidade. A personalidade dele é o martelo. Isso podia ser resolvido com algumas questões que eu acho que ele tem, enfim, querendo, sabe, compensar alguma coisa. Aí fica nisso. Aí você não gosta dele. Não, aí vem o Loki que promete muito mais, tem muito mais entrega. Mas ele é meio anti-herói também, né? Porque depende de qual Loki a gente tá falando. Se é o Loki da Marvel, ele é muito mais um anti-herói do que, de fato, né? Ele é inimigo, tipo, ele é antagonista no primeiro filme do Thor. Agora, quando você vai pra mitologia, etc., é outra história. Eu gosto do Não, Loki. vamos na Marvel aqui. Hã? Eu estava aqui só na Marvel mesmo. Eu gosto do Loki porque ele é o deus da trapaça. Então eu acho muito louco isso. Como ele tá sempre ali, ele é o moreno do passado sombrio com moral duvidoso do universo. Não, ele faz qualquer coisa para atingir os objetivos dele. Mas como eu gosto dos loucos também, né? Tipo, sei lá, eu gosto do Nox Draven, querendo ou não. Eu preciso fazer uma contribuição rapidinha.
Sabe, a gente já entrou nos quadrinhos, sabe um herói que ele tem tanta personalidade quanto seus vilões? É o Batman. Tem lá mil questões. Ai, que o Batman é o herdeiro rico que gosta de bater de pobre. Sim, ele tem esse ponto. Mas ainda assim, é um herói que atrai muito, porque ele tem uma personalidade. E as pessoas gostam do Batman. E amam os vilões dele. Sabe? Ele é alguém que poderia ter sumido muito embaixo dos seus vilões, que são muito bem construídos, são muito famosos. Tipo, que outro herói de qualquer universo de quadrinhos tem tantos heróis famosos? Dá pra citar uns 5 de uma vez e você já visualiza alguém. Mas o Batman sustenta esses vilões, porque ele é bem construído, ele é um herói, falam, anti-herói, mas ele é um herói, ele quer salvar a cidade dele, e ele sustenta esses vilões de super personalidades, então ele é um bom exemplo de alguém que conseguiu fazer frente aos seus vilões interessantes. É A verdade. inspiração. É verdade, é verdade. Eu gosto. Eu não gosto muito do Batman como um todo, eu acho ele chato. Mas o Renan gosta, e eu confesso, é isso, ele tem muitos vilões e são muitos vilões memoráveis, né? Mas aí, a Andressa tá grifando aqui no roteiro uma frase, mas eu queria pular dessa, porque a gente meio que já falou sobre isso. E aí eu queria ir para o bloco da pergunta, de perguntar para vocês qual vilão literário você deixaria te sequestrar por 24 horas e você não chamaria a polícia? O Slade. Eu gosto que ela é muito cirúrgica. O Slade, foda-se, é isso. Eu acho que eu deixaria o Zade Middles. Aí você me colocou no lugar difícil. Amiga, é isso. Qualquer um que a gente escolher. Quando tudo escolher é uma perda, entendeu? Escolher do Zade, eu abro mão do Slade. Entendeu? Escolhendo um deles, eu abro mão do Zayden. Então, na verdade, por que escolher? Então a gente faz um harém. Um harém de vilões que vão te sequestrar. No meu harém de vilões que pode me sequestrar, então eu colocaria o Slade, 1. O Zade, 2. Eu colocaria também o Zayden, porque eu acho que ele é um vilão. Tá bom, já. Não preciso de mais. Porque os outros eu odeio, eu não quero sentar em nenhum deles, eu só quero que eles... Vocês ouviram Amiga, você entendeu quem você colocou no seu harém? Você tá bem? Você vai precisar de ajuda? Pisca se você precisar de ajuda. Olha, eu chamaria umas mina vilã pro meu rolê, para elas me sequestrarem, mas porque eu queria, tipo, tomar um vinho e entender a cabeça dessas minas, entendeu? Então, tipo, que para mim ela não é uma vilã, mas eu acho que ela não é heroína, então eu, tipo, sentaria com a Nesta para entender, assim, quase uma pesquisa antropológica, gata, tipo, qual é o seu problema? Chamaria também a Marilis, que acho que a Marilis também é aquela que tá gargalhando na cara da sociedade, abaixo ao tudo e vamos, foda-se todo mundo. Chamaria essas duas e acho que eu chamaria também a menina, como é que ela chama? Que eu também acho ela uma vilãzona do Príncipe Cruel, acho ela muito louca. Ela não é vilã, mas pra mim ela é. Eu acho ela bem vilãzinha, a menina que é humana, que eu esqueci o nome, obviamente eu esqueci o nome. Ajude. Ajude. Então eu queria tomar um vinho com a Júlia, a Nesta e a Marilis do Mariposa Vermelha e entender a cabeça dessa galera. Assim, eu ia sair transformada, ia ser um trabalho antropológico para mim. Eu também só com o Slade. Eu fico. Tá tudo certo. Não, Teremos muito o que fazer em 24 horas, então tá tudo certo. olha a Gabi já pensando no tempo, né? Tipo, então, por tantas horas eu faço tal coisa, por tantas vezes ele fala no meu ouvido, depois eu preciso comprar a carruagem. Entendi, Eu tenho uma planilha do Excel sobre isso. Eu falei, eu queria pensar, sabe a lista de BDSM de no fundo é amor? É a Gabi, chega lá com uma lista dela também. Slade. Olá, Slade, tudo bem? Isso é o que eu gostaria que fizéssemos em 24 horas. Não há Aí eu necessidade. desenrolo um papiro de 30 metros. É sobre. Se a gente estivesse falando das nossas escolhas de antagonistas, talvez a minha lista fosse maior. Então a gente podia fazer esse episódio também. Falar dos antagonistas, dos anti-heróis. O antagonista é hoje. Podia falar Nossa, anti-herói,
Gente, anti-herói é a fórmula de sucesso das romantasias atuais, assim, tipo, não tem mais romantasia com o herói clássico, porque já sabem que as meninas aqui que gostam de livros preferem esse antagonista, esse cara com passado sombrio, sarcástico ou não, depende do livro. É a fórmula, é a misturinha aí que dá grude, que dá cola. A gente podia um dia fazer, sabe do quê? Dos nossos personagens favoritos de Dark. Porque aí a gente tem que jogar as carteirinhas feministas fora por um episódio e falar quem eu quero aqui, entendeu? Esse é um bom. Mas fica aí a dica se a gente vai fazer ou não, né? Porque, teoricamente, a gente tem que preservar nossas imagens. E eu não leio muito Dark, gente, eu ia ficar meio... ia trazer só a galera do Mas pra Devil's Night quê? aqui. Mas pra que a gente vai preservar a imagem? Qual é a função? Eu gosto sim. Eu acho que a gente podia fazer, gente. É isso. Ia ser bom para a Andressa já pegar umas referências, porque afinal de contas disseram no Instagram dela que ela não lê Dark, né? E por isso que ela não entendeu Twisted Love. Eu leio e não entendi também, achei uma bosta. Então, Gente. Eu contei isso aqui já, que as pessoas contou. disseram isso. Então, elas disseram que eu não leio Dark, por isso que eu não gosto de machos tóxicos. Não é porque eu sou uma pessoa com decência e noção do ridículo, é porque eu não leio Dark. Eu nunca Que vi a Andressa. ridículo. Andressa do nada. Pá. Nossa, não, parem, gente. Bom, eu acho que então esse foi o nosso rolê pelos vilões, né? O que vocês acham? E agora a gente quer saber da galera que ouviu a gente, né? Qual é o vilão que rouba o coração de vocês? Deixa aqui no comentário. E quem tá no Spotify, participa da votação, porque eu vou escolher um, a Andressa vai escolher um, a Gabi vai escolher um, e a gente vai deixar lá para vocês votarem, para ver quem é o vilão que vai ganhar essa votação entre vocês, tá bom? Combinado? Tá bom? É um pouco falso, tá? Vocês ignoram. Mas é isso. Gente, muito obrigada. Segue a gente no Spotify. Não esquece da gente, Spotify. Ativa o sininho aqui. Sigam a gente, o Sociedade Literária, no Instagram. Nos sigam também aqui, ó, Dre Literária, Gabi Creme Castigo, Pati Literapati. Escrevi. Eu tô muito doida, hoje eu tô muito cansada. Eu acordei muito cedo. Foram muitas coisas, uma semana intensa. Mas é isso, gente. Não esqueçam de seguir. A Tati vai amaldiçoar todo mundo que não seguir a gente. Ela tem poderes. Ela é a nossa vilã nas horas vagas, da nossa escorpiana com superpoderes. Então, não deixem de fazer isso aí, senão o pau vai torar, o espidum de vocês vai explodir e não vai ser de livros. Não, e eu quero bem ver vocês tudo aí, que agora eu vou dar um recado no podcast, que eu dei no Instagram já. Eu tô bem vendo as palhaçadinhas aí que vocês ouvem a gente aqui, aí vocês vão comentar no Instagram, aí vocês marcam a Andressa e a Gabi. E eu, velho? Que putaria é essa? Eu queria entender. Então, assim, se você faz essa pataquada, comenta aqui que putaria é essa, entendeu? De onde você tirou que eu não existo? Então deixa seu comentário aí, tipo, e no mínimo tem que ser, perdão, Paty, eu tive um AVC na hora e postei. Qualquer coisa que não seja isso tá errado, tá bom? Esse é meu recado final. Vou deixar a Gabi se despedir, porque eu já alastrei já. Tchau. Até semana que vem, gente. Nós temos um novo episódio. Vou deixar no suspense que o próximo episódio é bem legal. E vou dar aqui um aviso: cuidado com vilões de sorriso bonito. É isso. Fique atenta. Beijos, pessoal. Beijos para vocês que, como eu, também gostam de vilões estranhos, complexos, nazarés e engraçados. Beijos de luz.